Olá, moveres! Como vocês estão? Se você está parado, é hora de se mover. E aí, Beto, como você está? Eu tô bem, e você, cara? Ó, até te movi aqui. Hoje, nós estamos com uma pessoa que realmente move pessoas, trabalhos, enfim, a nossa comunidade, a sociedade em si. Estou aqui com a Isabela Camargo. Prazer, Isabela. Obrigada pelo convite. Obrigado. Olá. Prazer nosso ter você aqui. A Isabela é apresentadora, jornalista, é especialista em produtividade sustentável. Além disso, é 3 vezes TED Speaker, né? É especialista em burnout. Enfim, nossa, eu olhei o... Mãe. Mãe! Não pode esquecer disso. Mãe, Isso toma muito tempo. Muito tempo. Inclusive, Muito, né, doutor? Toma muito tempo. Tá dormindo bem? Oh, muito. 4 horas por dia. Ah, que bom. E sua esposa? Eu não tenho esposa. Tá, então a mãe da criança. A mãe. Ela dorme bem. Ela dorme bem? Dorme, a neném não dá dor de cabeça. Ah, entendi. É, eu mesmo, que não consigo dormir. Tá bom, nós vamos falar sobre isso. Vamos hoje. sim, vamos sim. Isso. Foi tema de Enem, né? A questão de, né, da mulher, né? Nas atividades domésticas, Foi tema né? do Enem? Porque foi... Eu não fiz o Enem. Você não fez o Enem, faz tempo. Não, faz tempo. Né, Isabela? Eu falo sobre isso, inclusive, no meu livro. Quem dorme mal, vive mal. Quando a gente dorme mal, a gente vive mal. A gente se anestesia mais. A gente busca mais energéticos, anestésicos, Nossa, drogas. eu sou viciado em energético desde quando eu era adolescente. Você vê? E eu durmo 4 horas por dia desde quando eu era adolescente. E agora posso te contar uma? Manda. Mais chocante ainda? Manda. Olha só, para você que está acompanhando a gente. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de Infartar. morte. Ai. Quem diz isso é a Associação Brasileira do Sono, não sou eu. Mas tem a ver com infarto? Claro. Então, na minha família tem 4 pessoas que já infartaram. Inclusive, meu irmão faleceu. Então, nós vamos encerrar esse podcast agora, Acabou por porque aqui. ele vai precisar dormir, né? A gente não precisa de podcast. Eu não Tem sabia. 33 anos de idade. Aí eu vou te falar só mais 33? uma coisa. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Ah. É. Se essa informação chegou para este rapaz, gente, presta atenção, tá? Bom. Vou mudar Toca, minha vida. Camila, vai contigo. Vambora. Não sabia dessas informações. Foi enfim. chocante, Camila, mas vamos lá. Isso acontece Você viu comigo. que a gente já começou falando de todos os assuntos aqui, né? Que você é especialista. Mas, Isa, posso chamar de Isa, Pode, né? por favor. Já na intimidade. Por favor, deve. Vamos começar lá do seu início, né? Então, você veio do Paraná, Do interior. Né? Do interior. Como que foi essa experiência para ser quem você é hoje, né? Você foi sua infância, sua adolescência num sítio, né? Sim. Salvo engano. Sim. Como que Minha foi família mora ainda no sítio, no interior do Paraná. Então, eu sou pé vermelho, igual o Cortella, quem faz o prefácio do meu livro. E as raízes da minha família foram muito importantes para chegar onde eu cheguei. Eu precisei de raízes para chegar onde eu cheguei. Eu cheguei longe, muito longe. Hoje eu já estou levando a minha mensagem para países que eu nem imaginava que eu poderia ir como palestrante. Né? Então, eu acabei de voltar da África para falar sobre comunicação assertiva para uma liderança que precisa se comunicar. Por que a gente precisa se comunicar? Para poder obter os resultados que a gente deseja. Nós não temos mais aquele tipo de liderança comando e controle, só um que sabe e tudo mais. Já levei o conteúdo que hoje eu levo aqui no Brasil para Paris, já levei para os Estados Unidos. Então, o movimento da produtividade sustentável hoje ultrapassa as fronteiras brasileiras, porque lá em 1997, eu tinha 16 anos, foi quando eu vim para São Paulo. Eu comecei como bailarina do SBT, eu tinha 16 anos. Essa experiência em um programa na época chamado Fantasia, auge do 0800. Milhares. Jesus amado, eu vou Não pesquisar. Se colocar meu nome, você vai ver, Fantasia. Camila está falando sobre uma era do SBT, em que o SBT era muito... Tinha programas, de fato, que nos marcam muito. O Fantasia era um programa que passava à tarde, das 2 às 4 da tarde. Era o auge do 0800. Como você tem, Roberto? Quantos anos você acha que eu tenho? Ai, lá vai. Todo mundo erra. Tá acabado. Brincadeira! 30! 20... Menos ou mais? Eu falei... 24. Aí eu. Todo mundo me dá 28, 30, E cara. eu? Incrível isso. E eu. Aí lá vai. Você tem cara de ter 28. 26. Ai, que bom! 30. Fiz 30 esse ano. Olha, tô bem na Que 30. dia que você faz? 28 de janeiro, sou aquariana. Ah, você é aquariana igual eu, sou 1º de fevereiro. Ai, tá vendo? Minha mãe é Viu? dia Nada 7 por de fevereiro. acaso. Viu? Nada Eu sou por acaso. Capricórnio. Bom, então vamos lá.
Bom, voltando, eu lembro dessa em era 1997. Que eu era adolescente. Não, eu era criança. Eu não era nem vivo. O Fantasia era um programa que o Silvio criou para entreter jovens e idosos que ficavam à tarde em casa. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet. Aliás, o SBT é assim, zoeira. Estamos falando de uma época em que nós não tínhamos a quantidade de informações que nós temos agora, não tinha internet. Ou seja, nós tínhamos canais muito limitados, programações muito limitadas. E esse era o contexto de 1997. Eu participei desse programa, eu comecei como bailarina, e aí, num dia, o Arnaldo Sacomani, que foi um grande crítico musical, ele fez um teste e perguntou quem sabe cantar. Né? Porque nós tínhamos que gravar um pupurri de músicas que dançávamos, inclusive. E aí eu fui, no alto dos meus 16 anos, eu falei, eu sei. Não sabia. Mas, na época, tinha uma música muito... que estava em todas as paradas, que era Bem Que Se Quis, Marisa Monte. E aí eu fui e cantei Marisa Monte. Olha. E aí ele perguntou para mim o que eu ia fazer quando eu crescesse. Eu falei, não faço ideia, isso aqui tudo é uma brincadeira. Eu tinha sido Miss, segundo lugar no Miss Brasil, por isso que eu vim parar em São Paulo. Pausa, e aí, você foi segundo lugar Miss Brasil? 1997, sim. Por isso que você veio para São Paulo? Por isso que eu vim dar uma entrevista no programa do Celso Portiolli. Aí nessa entrevista, lá no SBT ainda, quando era Vila Guilherme, não era na Anhanguera como é hoje. Depois da entrevista, eu vi uma movimentação, e aí eu sempre muito curiosa, perguntei, o que está acontecendo aqui? A gente está selecionando bailarinas para o Tempo de Alegria do Celso Portiolli, ou seja, o programa que eu tinha ido dar uma entrevista. E aí, volto para o Paraná, lembrando, né, que estava lá no Paraná, vim só para dar essa entrevista. E aí depois eles me ligam e dizem, olha, você passou, pode vir trazer sua carteira de trabalho, nós vamos te contratar como bailarina. Gente. E aí começa a jornada. Então, recorta uma adolescente do interior do Paraná, Exato. 16 anos, segundo lugar Miss Brasil. Em 1997, eu começo a trabalhar com carteira assinada no SBT. Sim. As pessoas não sabem que a carteira assinada é uma carteirinha assim azul, muita tá? gente não sabe. Uma carteirinha hoje em azul. dia, informalidade tá aí, né? Exato. Então, Que é um eu tema. fui... Eu tive o privilégio de ter um registro em 1997 na minha carteira de trabalho. E aí, roda a fita, eu canto a música, o Arnaldo faz um comentário sobre a minha voz, depois eu vou para um curso de radiolocução. Ou seja, foi a partir de um comentário dele que aí eu avanço, ou seja, eu presto atenção no que as pessoas estão me falando, e aí, a hora que ele me diz, você tem uma voz grave. Tem. No jornalismo, dependendo do que você fizer, pode ser que você Exato. vai se dar bem. Procura um curso. E aí eu fui no dia seguinte a fazer o curso de radiolocução. E aí eu comecei a trabalhar paralelo ao SBT na Rádio Energia 97. Depois eu fui para a Jovem Pan. Enquanto isso eu estava fazendo faculdade de jornalismo. Acabei a faculdade e fui para a pós-graduação. Quando eu termino a pós na Casper, eu começo a trabalhar no Band News TV como apresentadora. Sim. E aí depois do Band News TV, eu fui para a Band e depois Globo. Quando eu chego na Globo, em 2000, eu fiquei quase 7 anos lá. Em 2018, eu vivi uma experiência chamada síndrome de burnout, que é um problema ocupacional, como outros problemas ocupacionais diversos, né? Você dirige, por exemplo, se você ficar muito tempo fazendo o mesmo movimento, você vai ter uma lesão por esforço repetitivo. Sim, claro. Então, Uma é um das problema coisas que ocupacional. acontecem muito é a coluna. Exato. O motorista sofre com coluna. Exato. Então, nós estamos falando de um problema que podia ter acontecido com qualquer outra pessoa no meu lugar. Sim. Tá? E aí, quando eu tenho esse diagnóstico da síndrome de burnout, em 2018, parecia que seria o fim da minha vida. Sim, imagino. Por quê? Eu, especialista em comunicação, trabalhando na maior empresa de comunicação, uma das maiores do mundo, mas eu não sabia me comunicar comigo. Eu ignorava todos os sinais do meu corpo. Eu achava que essas dores musculares, tudo bobagem. Né? E então, por não me ouvir, na verdade, eu até me ouvia, mas eu estava sempre à espera de um milagre. Estava sempre à espera E aquela ambição de querer ser aquela poderosa, chegar num cargo... Não Que é te essa a movia? palavra. Que a te palavra movia é ali? meritocracia, uma palavra que nos ensinam desde que você começa a estudar, que é você vai fazer, você vai ter resultado e você vai ter mérito. Se você se dedicar mais do que os outros... Então, quando você fala ambição, a gente tem que tomar cuidado, porque eu nunca tive sonho de ser jornalista. Eu nunca pensei em trabalhar. É isso que eu ia te falar. como Você já jornalista. foi falando só a questão do rádio, né? No rádio você veio por a questão da sua voz. É muito doido, né? Veio do Paraná, depois veio bailarina, enfim, chegou no rádio. Na questão do rádio, você
que você gostou do rádio? O que você levou de aprendizado nessa vivência? O dinamismo, na época, imagina, a gente estava falando de entradas por telefone, né? Por exemplo, eu fazia o Na Balada da Jovem Pan, eu fazia entradas... Você fazia o Na Balada? Dentro... Amo! Na Balada, Jovem Pan. Então, naquele momento, eu estava falando sobre mobilidade. Existe ainda? Existe? Você tá por fora. Eu só escuto a Jovem Pan para ouvir futebol. Tá. Então, vamos lá. O que o rádio me ensinou? Se você me perguntou isso. Me ensinou mobilidade, me ensinou dinamismo. Então, eu entrava com um celular e São Paulo inteiro me ouvia. Gente, que loucura, isso era fantástico. Então, nós estamos falando de um tipo de comunicação que chegava em mais pessoas. Então, no rádio, eu aprendi dinamismo e mobilidade. Sim. Pronto. Sim. E aí eu vou me aprofundando depois no jornalismo. Aí depois eu chego no Hard News, no Band News. Sim, entendi. Para o nosso público, o que seria a síndrome de burnout, Isabela? Esgotamento físico e mental associado ao ambiente profissional em que o estresse crônico, ou seja, todos os dias, por um longo período, não foi gerenciado com sucesso. Tá, e pra pessoa descobrir que ela tá chegando num nível extremo antes de ir pro médico, o que você dá de dica aí pra pessoa descobrir? Ótima pergunta. Não negligencie o que o seu corpo está tentando te dizer. Então, por exemplo, as 4 estraladas no pescoço que eu dei aqui agora já é um sinal. Enxaqueca frequente, dor de estômago frequente, tontura. Mas o sono... Posso chamar de Beto? Pode, claro. O sono, Beto, é uma das coisas que a gente mais negligencia, especialmente quando a gente está crescendo na carreira. Quando a gente tem 20 e poucos anos, então... Cara, eu fiz 43 dia 1º de fevereiro. Então eu tenho quase 20 a mais do que você. E eu sempre brinco, sabe qual é o problema quem tem mais de 30? A gente passou pelos 20. E quando você tem 20 e poucos anos, as negligências com o seu corpo têm um tipo de resposta. E conforme o tempo vai passando, as responsabilidades aumentam. Sim. Se você não sabe dizer não, você vai acumulando cada vez mais coisas e vai se negligenciando. E tem que cuidar do corpo cada vez mais velho, pior, né? Mais difícil ainda de cuidar. Não, e isso não é pior. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. O benefício do envelhecimento é um privilégio que não é concedido a todos. Então, conforme o tempo passa, o colágeno vai embora? Vai. As rugas chegam. A flacidez chega. Só que não é só fora que a gente muda. Dentro a gente também muda. Total. Então, suas ideias mudam, seu posicionamento muda, sua postura muda. A sua maturidade. E aí você tem que ficar lembrando para as pessoas assim, eu não sou mais aquela pessoa, tá? O que você acha? Eu, inclusive, por exemplo, depois de tudo que eu vivi, eu tô na melhor fase profissional da minha vida, a melhor fase. Acabei de ganhar o prêmio IBEST como a maior influenciadora de recursos humanos do Brasil. Legal, parabéns. Mas isso significa uma coisa só, Beto. A mudança que eu promovo, ela é sutil. Nós não estamos falando de ergonomia, de trabalhos que já há décadas já são feitos para a saúde das pessoas. Os problemas ortopédicos hoje não são o maior problema das empresas ou das profissões, mas eles são os que a gente mais vê. Hoje os problemas são de saúde mental. E quando a gente fala de algo que eu não vejo, eu tendo a não acreditar. Então, o meu movimento ele é muito sutil. Quando eu recebo esse reconhecimento do Prêmio IBEST, em que eu fui eleita pelo voto popular e júri técnico, significa o quê? Que o que eu estou falando vai fazer sentido para as pessoas que estão disponíveis para desaprender algo, para aprender o novo. E até hoje, mesmo vivendo no meu melhor momento profissional, eu preciso lembrar as pessoas. Eu não sou mais aquela pessoa do passado que aceitava tudo, que não se posicionava com nada. Ou seja, quem está vivendo algum processo de mudança, de transição de carreira, até familiar, não esqueça que você vai ter que lembrar as pessoas que estão ao seu lado, que você mudou. Isabela, é muito engraçado o que você está falando, que parece que você está dizendo para mim. É assim, mesmo? Então, eu leio mentes, tá? Eu, dos meus 29 para os 30... Total. Dos meus 29 para os 30, dizem que tem o retorno de Saturno. Ela vai colocar a astrologia no meio, sendo que a gente está falando de ciência aqui, e Saturno é assim, ou você faz o que você aprendeu ou vai dar ruim. Pratica o que você fala. Exato, exatamente. E isso que você falou, a questão de impor limites... sobre os outros. As pessoas acham que eu sou a Camila lá que tem os 24 anos. Só. Que entrei, né? Eu te contei, eu sou advogado, fiz direito na PUC, mas meu sonho era ser jornalista.
E olha onde eu estou agora. As pessoas acham que eu sou um cara que eu não sou, que eu tenho 30 anos agora. Ai, meu Deus, coitado, não, para. Você sabe qual era o meu sonho? Ser psicóloga. Psicóloga. Sério? Depois da pandemia, você enxugar. E você nunca pensou... Mas hoje... Aí não tá. Então vamos fatiar o que eu tô falando. O meu sonho era ser psicóloga. O que um psicólogo faz? Mas Organiza isso as foi ideias. depois do burnout Não, ou sempre não. foi? Lá no rádio, quando eu tive que escolher, quando eu chego na São Judas, fiz minha faculdade na São Judas, eu tinha psicologia ou jornalismo. Tá. Eu só fui pro jornalismo porque eu já trabalhava com rádio. E olha como a vida é louca fez. E você fala sobre psicologia. Pera lá. Não. Vamos organizar. Um psicólogo, o que um dentista faz? Cuida dos dentes. O que um psicólogo faz? Organiza as ideias. Hoje, o meu trabalho é organizar as ideias, seja ideias de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma cultura empresarial, percebe? Então, quando você fala para mim, o meu sonho era jornalismo, mas eu fiz direito, e aí você me diz aqui nos bastidores, tá, gente? Mas eu estou me realizando fazendo isso aqui, porque no fundo... nós sabemos o que vai nos fazer feliz. Sim. E por mais que você fuja disso, por mais que o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó queira que você siga um outro caminho, a vida vai te colocando no lugar em que você vai ter mais condições para transbordar, para brilhar, para comover as pessoas. O diagnóstico da síndrome de burnout, ele não chega de um dia para o outro. Então, quando você me pergunta quais são os sinais, todos aqueles que seu corpo está querendo te dizer algo. Tá. Se você vai ouvir, se você vai prestar atenção, é outra coisa. Se você vai ouvir e buscar um especialista, é uma coisa. Se você vai ouvir e ignorar, é outra coisa. Então, no meu caso, foram 4 anos acumulando sinais e sintomas para ter o diagnóstico. Se eu demoro 4 anos para ter um diagnóstico, será que eu vou me recuperar em um dia, em uma semana, Claro. em um mês? Não. Né? Eu, por exemplo, sou mãe com 43 anos. Eu tive a Angelina com 40. Agora, 3 anos depois, é que eu estou retomando o meu corpo. Mas eu fiquei só 9 meses grávida. Você entende? Então, a gente subestima demais o tempo de recuperação das coisas. Sim. Né? Mas então, vamos lá. Foram 4 anos até ter o diagnóstico, saio, me afasto, volto, sou demitida. Nesse momento, eu estou sem trabalho, sem dinheiro, sem plano de saúde e sem moral, porque eu fui colocada de uma maneira como incapaz, como, sei lá, das pessoas, frágil, X. E aí eu fui buscar respostas para aquilo que estava acontecendo comigo. Não tinha lugar nenhum. E aí, qual que é a minha essência? Perguntar. Eu me interesso pelas pessoas, eu me interesso pelas situações. Sim. Então, quando acontece isso comigo, eu vou perguntar para os médicos o que estava acontecendo. Então, por 15 anos, eu aceitei todas as pautas que me deram. Em 2018, eu peguei essa pauta, que chegou para mim, em forma de um problema de saúde. Eu falei, então agora eu vou me aprofundar nesse assunto. E isso, se eu colocar isso para todos vocês que estão nos acompanhando, presta atenção no que está acontecendo com você. Por mais que pareça ruim, Beto, é o universo querendo que você seja instrumento. Para que outras pessoas também vivam suas experiências e tenham um ponto de partida. Sim. Né? E eu recentemente entrevistei o fundador da HSM aqui no Brasil, o Salib. E eu fiquei muito feliz porque ele deu a primeira palestra dele com 58 anos. Ele colocou no palco palestrantes do mundo inteiro durante 30 anos. A primeira palestra que ele deu foi com 58 anos, um beijo, Salib. O que isso significa? Tem muita gente com 30, 40, 50, 60 anos, 70, achando, não posso recomeçar, não, agora é o meu fim. Tá então, tarde, né? No meu caso, a demissão me deixou livre para a minha missão. Sim. Só que eu estou falando isso quase 6 anos depois. Foram 2 anos ainda na cadeira de vítima. De 2018 até 2020, eu fiquei na cadeira de vítima, em que eu achei que tudo aquilo tinha acontecido, que o mundo estava contra mim, estava tudo errado. Quando eu saio da cadeira de vítima e vou para a cadeira de aprendiz, aí eu entendi. Porque eu, Isabela, depois de tudo que eu já tinha vivido, estava experienciando uma situação tão criticada no mundo todo. Ou seja, precisava de uma porta-voz que não tivesse medo de quem viesse falar mais alto. Não é bem assim. Vem cá que eu vou te contar, se você quiser saber.
você ficou 2 anos no papel de vítima. Esses 2 anos você foi atrás de terapeuta? Sim, eu já estava já. Você já estava em terapia. Eu vi a questão do processo, né? Que você chegou a processar a emissora. Isso foi uma tomada de decisão depois desse papel de vítima ou na parte do aprendiz? Nenhuma coisa nem outra. Primeiro que, quando você vive uma situação ocupacional e você precisa judicializar alguma empresa, você não está indo contra ninguém. Você está indo a seu favor. Então, primeiro a gente tem que deixar muito claro que quando você precisa judicializar algo, você não está indo contra ninguém. Você só está buscando os seus direitos. No fato, você basicamente processou a empresa porque ela te afastou e te demitiu porque ela quis sem motivo algum, quando você deveria estar precisando do apoio da empresa, não era isso? No fato é que você não pode demitir ninguém que tenha um problema de saúde, exatamente. Então, assim isso como é a advogada que pode dizer melhor do que eu. Assim como a questão, eu tenho uma pessoa, né, próxima a mim que foi demitida quando notificou que estava grávida. Você não pode fazer isso. Pode. Entendeu? Assim, vamos dividir também aqui as coisas. Qualquer pessoa pode ser demitida. Claro. Eu posso dispensar qualquer pessoa que trabalha comigo. Sim. A questão é, por que isso está acontecendo? Qual o motivo? Né? É um motivo xenofóbico? É misoginia? Que tipo de preconceito que está rolando? Tem que entender. No caso, qualquer pessoa que buscar no Google vai saber que nenhuma empresa pode dispensar um funcionário registrado em carteira com um problema ocupacional. Então, lá em 2018, eu estava sem trabalho, sem plano de saúde, sem dinheiro, sem norte. E aí eu fui fazendo um trajeto inverso de turismo interno, que é como eu coloco, de autoconhecimento, e fui entendendo qual era a minha responsabilidade, além das responsabilidades do ambiente. Sim. Quando uma pessoa adoece no ambiente de trabalho, ela está dizendo muito mais sobre o ambiente do que sobre ela. Um problema ocupacional diz muito mais sobre cultura, sobre falta de atualização, falta de design organizacional. Aí você tem uma pessoa fazendo o papel de 4, né? E aí tem aquelas ameaças, tipo, se você não quiser fazer, Beto, tem uns 10 querendo sentar aqui nessa cadeira. Isso tem um nome, chama assédio. Você não quer, tem que No passado, isso até funcionava sem tanta projeção. Hoje eu faço letramento de assédio para lideranças. Eu atendo um dos principais bancos do Brasil com muito orgulho. Já passaram mais de 100 líderes na minha mão. Esse ano tem mais 300 para falar sobre assédio. É um problema de gestão, né? Porque no passado pode ser que tenham gritado com a gente. Pode ser que... mas eu tô viva até aqui. Então... Será que o seu corpo não está dizendo alguma coisa diferente? Então, o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Assim como a gente já sabe, quando o tempo está mudando, o céu escurece, vai chover. Você está vendo a mudança na atmosfera. Você vai lá, você vai fechar a janela. Percebe? O nosso corpo é a mesma coisa. As dores não são punitivas. Eu adoro como você fala e olha pra mim ao mesmo tempo. Eu já tô começando a me sentir mal por não estar indo no médico. Ai, Beto, deixa eu te explicar uma coisa. Eu já passei por esse processo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega, Beto. É foda. Ai, meu Deus. E aí, não querer ir ao médico ou não querer ir ao psicólogo... Pior que isso é cultural da minha família, cara. Tudo bem, você pode fazer diferente. Mudar, É muito difícil, eu acho, Isabela, a gente tentar identificar os sintomas. Eu queria ouvir de você os 5 passos para aqueles que estão começando a identificar... 5 passos para aqueles que estão começando a identificar os sintomas de que está se tornando uma vítima do burnout. Tá, então vamos lá. Ninguém é vítima de nada. Nós estamos nas situações porque precisamos aprender com elas. Ponto. A partir do momento que você tem essa consciência, você pode sair voluntariamente ou não de um lugar em que você está se achando vítima. Mas o problema é o design organizacional, é a falta de estrutura, é a falta de atualização da gestão. O burnout, por exemplo, é multifatorial. Vamos lá, vamos dividir as responsabilidades. Não adianta eu reclamar de um ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Eu também preciso desenvolver minha autorresponsabilidade. Eu preciso desenvolver minha autorresponsabilidade e também ter consciência. Claro. E qual é o lugar que a gente mais erra na autorresponsabilidade?
achando que dormindo pouco eu não vou ter consequências. Então vamos pegar este exemplo. Um exemplo. Quando o carro que você dirige chega lá o ponteiro na reserva, você faz o quê? Eu tenho que encher, né? Abastecer. Tenho que encher, Brasil. Eu tenho que encher, porque senão eu vou ter que... Vou parar, vou ter que empurrar o carro. Muito bem. Quando você me diz, eu durmo 4, 5 horas, e aí durante o dia, a hora que você sente mal-estar, o que a gente faz? Toma café, energético. Né? Né? E eu sempre gostei, então... E até porque a cada esquina você pode ter um acesso a um estimulante. A hora que acaba a bateria do telefone, o que você faz? Você carrega. O que eu quero dizer, e que eu trago muito no meu livro, que é para quem quer fazer as pazes com o tempo, nada mais do que isso, não é sobre burnout. Sim. Não nos ensinaram o tempo de recuperação interjornadas, entre trabalhos, entre estudos, etc. Nos falam sempre para fazer mais com menos, mais com menos. A gente está empurrando. Trabalha enquanto eles dormem. Frases insustentáveis. Então, quando você olha hoje o recorte de solidão, de saúde mental, de violência, isso tudo está relacionado a um estilo de vida insustentável. Eu ainda trabalhava na Globo em 2017, quando eu fazia a previsão do tempo. E as pessoas faziam piada comigo por causa do tempo cronológico. É engraçado quando você faz a previsão do tempo, que você tem cabelo branco, as pessoas chamam de moça do tempo. Maravilhoso. Essa era a melhor parte. Ninguém sabe que é uma faculdade de 6 anos, que você tem que fazer, etc, etc, realmente. etc. Bom, aí muita gente chegava pra mim e falava assim, Isabela, o tempo tá passando mais rápido. Eu não tenho tempo de fazer nada. Sim. Isso foi em 2017. Então, a inquietação deste livro nasceu em 2017, quando as pessoas vinham fazer piada comigo do tempo passar mais rápido. Então, eu fui buscar respostas sobre essa questão. Será que o tempo está passando muito rápido mesmo? Ou será que sou eu que estou querendo fazer um monte de coisa dentro do mesmo tempo? Então, a inquietação, o pontapé inicial foi saber se a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo. Sim. Tá? Neste caminho, eu coloco aqui no livro sobre ansiedade, depressão e estresse. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Excesso de presente, estresse. Quanto custa a nossa hora? Se você não sabe quanto custa a sua hora, você vai gastar aquilo que você ganha de forma equivocada e isso também vai dar a impressão que o tempo está passando mais rápido. Obrigado pela informação que você não me deu. Antes aqui, gente, estou perguntando quanto tempo que nós vamos ter de gravação. Porque se eu tiver 10 minutos para falar, eu tenho que ter um raciocínio. Não, você ainda tem meia hora. Se eu falar que nós vamos ter 1 hora, você entende? Eu preciso perguntar sempre. É uma dica, tá, para você. Sempre pergunte antes de um almoço, de uma reunião, de qualquer coisa. Quanto tempo nós temos? Consulta médica. Porque se o médico tiver 20 minutos, você vai ter que ir direto ao ponto, sem ficar floreando muito, percebe? Então, isso tudo está no livro. Sabe até onde eu cheguei? MIT. Bom. Para ter certeza que a Terra não está girando mais rápida. Você pesquisou tanta gente nesse livro? 150 eu vi pessoas. As referências, então, 150. um dos capítulos, aí eu falo sobre tempo para sono, sobre diagnóstico aqui na sentença, o tempo da maternidade, Cronos e Kairos, que é o tempo cronometrado e o tempo sentido. Mas para chegar no Gustavo Borges, que eu quero chegar no Gustavo Borges para ele. Cheguei no Gustavo Borges e falei assim, Gustavo, o que um atleta de alta performance precisa fazer para ganhar medalha? Depois você pesquisa ele, tá? Ele falou, Isa, eu tenho que treinar 16 horas por dia, tal. Ele falou, Isa, a gente tem que treinar 16 horas. Eu, 16 horas? E o tempo de sono? Ele falou, não. O tempo de sono está dentro do tempo de treino oficial. Atleta de alta performance precisa dormir para performar. Profissionais de alta performance precisam descansar ou desacelerar, como eu falo, para continuar em movimento. Sim. Então, a questão do sono, ela nos é colocada como algo que não vai trazer malefícios quando você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, você dorme pouco, bebe, dia seguinte você está ótimo. Mas não, conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam. Então, só para fechar, os seus amigos que hoje viajam, o Gustavo fala, quando eu queria ganhar medalha, eu tinha que abrir mão de balada, de festa, disso, aquilo. Então, tudo depende, do que Beto, você está querendo, não é? do que você está querendo. Sim. Do que você está querendo, igual do seu propósito. Sim. Eu quero ganhar medalha? Pô, então durante 1 ano eu vou ter que, galera, avisa tudo. Olha só, não vou poder ir na balada,
Tá? Só vou sair em raras exceções. Isso são combinados, são contratos de tempo que você tem que fazer. Eu falo mais sobre isso aqui no livro. Então, que bom que isso está chegando para você com 24, que bom que essa informação está chegando para você, não importa o momento que seja. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. O que você vai fazer com isso? Aí é decisão sua. Ah, mas eu não concordo com o que ela está dizendo. Não tem problema. É uma decisão também. Sim. Eu vi uma reportagem que a geração Z, ela tá... Né, para quem não sabe, a geração Z, ou seja, eu tenho 30, o pessoal lá dos 20, dos 18 e até os 20. Eu não sei direito, os são jovens. Bom. Os jovens adultos, tá. Eles não estão querendo ser mais líderes, chegarem a cargos de gerência, a ganharem altos salários, enfim. Você acredita que isso tem a ver com a tal da produtividade sustentável que você tanto... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não? Não. Primeiro que assim, produtividade sustentável foi um movimento que eu criei em 2020 para quem quer alcançar os seus objetivos sem perdas pelo caminho. Tá. Não adianta você chegar lá, não adianta você alcançar o seu objetivo e perder saúde ou relacionamento. Eu cheguei lá. Eu quero falar sobre isso. Eu cheguei na Globo. Eu cheguei no lugar de maior prestígio na comunicação. Eu, especialista em comunicação. Só que a hora que eu consegui tudo isso, eu perdi minha saúde. Isso é sustentável? Não. Muito bem, então vamos lá. Então, vamos... Você empurrou que é tão simples a palavra produtividade sustentável e que as pessoas falam, o que é isso? Eu só juntei duas palavras que antes estavam sempre separadas no texto. Era produtividade para um lugar e sustentabilidade em outro. Quantas ações de ESG a gente vê, quantas campanhas a gente vê para um planeta sustentável? Então, cara, se você quer um mundo sustentável, com relações sustentáveis, se você pensa em longevidade, eu te pergunto, como é que você quer alcançar a longevidade? Porque eu não sei se você sabe, mas nestes anos a mais que nós estamos vivendo, você sabia que eles são na velhice? A longevidade que tanto queremos, os anos a mais que estamos vivendo é na velhice. Então, se você quer viver mais, como é que você vai viver? Como é que você vai chegar aos 70, 80, 90? Com que saúde você quer? Então, eu só estou falando disso. Sim. Produtividade sustentável para quem quer alcançar os objetivos sem perdas pelo caminho. Eu vou ter que dar o meu livro pro meu pai ler. E se não é saúde, Beto? Tá precisando. Sabe o que é? Relacionamento. Eu ia falar, eu queria falar sobre Quantas isso. pessoas se separam ou são insuportáveis, ninguém consegue ficar perto? Por quê? Porque estão irritadas, estão dormindo mal. Exato. Quantas pessoas estão nos seus cargos de liderança, ganhando altos salários, uau, mas estão infelizes? Sim. Eu fui fazer um evento nos Estados Unidos e eu nunca vi tantas mulheres cheias de balangandã e brinco e bolsa e tudo caro, aquelas marcas que é tipo, caraca, que coisa, né? Nunca vi tantas mulheres infelizes. O dinheiro não Porque compra, depois né? de uma hora conversando com todas... Tanto que eu volto lá depois, eu fiz 2 eventos nos Estados Unidos, porque depois do primeiro eu falei, eu preciso acolher essas mulheres. Agora eu preciso encontrá-las de novo, para a gente ir para uma outra camada. Então, não adianta você alcançar os seus objetivos se você se perder no caminho. E a gente se perde porque a gente se negligencia. Quando você ama o que você faz, você tem muito mais chance de se deixar para depois. Com 20 e poucos anos, beleza, dormir depois, tirar férias depois. Mas com 30 e poucos anos, já não. seu corpo vai cobrar outro tipo de combustível. Aqueles que você estava usando não são mais suficientes. Você vai ter que dormir. Sim. Aí me perguntam assim, então a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Não. A produtividade sustentável é para se respeitar mais. É ter um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho? Não existe vida pessoal e trabalho. Vida é uma só. Tá, vamos Você tem objetivos isso. pessoais e objetivos profissionais. Vida é uma só. Eu não consigo... Aqui eu estou trabalhando. Eu não consigo deixar minha vida lá no portão e agora vem só a Isabela profissional. Profissional. Não. Ela está Vida interligada. é uma só. O que eu tenho são objetivos pessoais e profissionais. Então, se você quer equilibrar objetivos pessoais e profissionais, se você acredita que a gente só tem uma vida e que você se divide em todos os papéis, nós vamos ter que tentar equilibrar. E para tentar equilibrar, eu vou viver desequilíbrios. Só que esses desequilíbrios, eles não podem ser a longo prazo. Eu não posso fazer de uma exceção a regra. Eu não posso ter privação de sono por 4 anos. Eu não posso ficar sem dormir um fim de semana. É uma coisa. Você dormir mal 4 anos da sua vida é diferente. Então, o que nós estamos falando aqui? Sensatez. Vida adulta. Escolhas. A gente faz 35 mil escolhas todos os dias.
E ter clareza de como os nossos pais nos trouxeram até aqui é maravilhoso. Para você reconhecer que os tempos são outros, a forma de consumir informação é outra. E eu vou ter que criar os meus próprios filtros. Eu vou ter que tomar minhas próprias decisões. Eu posso usar o passado como referência, sem dúvida. Sim. Mas eu preciso ter autonomia. E se eu quero autonomia, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Tem que se adequar, né? Ô, Isa, vamos falar, você tocou em relacionamento, eu já tava querendo falar sobre isso, né? O que eu mais vejo hoje, porque eu sou amante do TikTok, tá? Então eu olho muito comentário, eu fico horas perdendo no TikTok, assim, tá? E eu vejo muita gente falando sobre relacionamento, principalmente jovens, né? Que acabam tendo burnout afetivo por causa de namoro. Não existe. É o que pelo falam. amor. É o que falam. Por causa de namoro. Ai, não me dá atenção, tá desgastada, não quer trabalhar, para de estudar. Tudo por causa do namoro e não termina o relacionamento. Na verdade, não é... Eu vi isso. Então, na verdade, existe o tema do burnout afetivo e eu ouvi um podcast do esgotamento relacional. O que que significa? As pessoas hoje, elas não estão querendo... Não está vendo a reciprocidade, não está vendo mais aquela questão de esforço pelo outro. E estão aplicando o termo burnout para as relações afetivas. Você acredita nisso? Você acha que... Tanto afetivas, vamos falar assim, amizades... Tudo que é relacionamento. Parceiro, amoroso... Namoro, né? Você acha que isso é asneira? A pessoa se frustra e coloca... Então que rufem os tambores. Eu agora queria pegar aqui o megafone. Alô, mundo! O meu atenção. Instagram inteiro tá falando sobre isso, de relacionamento. Porque... Ela vai ser rápida, ela vai falar, termina. Acabou. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional relacionado ao ambiente de trabalho. Quando eu uso equivocadamente o termo burnout sexual, burnout emocional, burnout afetivo, burnout maternal, eu estou banalizando um termo que demorou décadas para começar a ser debatido, a ter dignidade. Tá. Vem comigo. O esgotamento que as mulheres sentem na maternidade, este esgotamento é machismo estrutural, é outra pauta. Tá? O que as pessoas estão dizendo sobre burnout afetivo faz parte de um movimento chamado vida. E que você vai ter que ter responsabilidade nas decisões que você tem e você vai ter que encarar que as coisas não são do jeito que você são, que você pensa, você vai ter que encarar que as coisas não são do jeito que você quer. Então, se eu me relaciono com o Beto e depois de alguns meses não dá certo, cara, isso não tem nada a ver com burnout. Simplesmente foi um relacionamento que, depois de conviver, a gente percebeu que não há futuro. Exatamente. Que as suas expectativas não foram alcançadas e tá tudo bem. Só que, como a gente já fica olhando milhares de imagens, você já vai formando na sua cabeça uma pessoa que não existe. Exato. Aí quando você convive com ela, você fala, nossa, mas essa pessoa não é aquela que eu... Ah, mas ela é o que você está pensando ou você criou? Né? Pronto, então, deixa eu explicar agora uma coisa muito importante. É essencial falar sobre então, isso. Então agora vocês vão entender o que significa burnout. Por que se banaliza o termo? Porque as pessoas não sabem a diferença entre cansaço e esgotamento. Tá, então o termo do podcast esgotamento relacional é o mais correto. Esgotamento relacional, vamos lá. Também não tá certo. Vamos lá. Do que nós estamos falando, gente? Do que nós estamos falando? Vamos Isabela, tô deixando assim, meu ótimo, cabelo... que bom. Que bom. É que a Camila tá com esgotamento relacional e ela não sabia que isso Não, existia. não tô, não. Eu amo esses temas. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui casada, eu me separei do meu primeiro marido com 32 anos. Até eu conhecer o Thiago, que é o meu marido, pai da Angelina, papai financeiro, um beijo, eu tive alguns namorados que foram ótimos professores. Eu posso vê-los como horrorosos, ou eu posso ver como professores. Mas será que eu também não precisava viver aquelas experiências? Porque, para mim, Deus não erra CEP. Todas as experiências que a gente vive vão trazer aprendizados, se você quiser ver assim. Agora, se você quiser só ver uma situação como ruim, a pessoa como horrorosa, é uma decisão sua. Então, quem sou eu para dizer que essa pessoa é ruim e eu? Eu sou perfeita? Não sou. Não. Então, eu estou falando por experiência própria. Até eu conhecer uma pessoa com quem hoje eu tenho uma filha,
e eu tenho muitos planos para o futuro, eu vivi situações, mas eu não vou dizer, agora eu estou com esgotamento emocional. Não, eu estou vivendo minha vida. Exato. Eu só ainda não cheguei com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu não estava pronto na época. Isso chama-se... Tantas duas pessoas, né? Vida. Tá? Então, não existe burnout materno, nem relacional, nem sexual. Eu fico corrigindo isso todos os dias e não tem problema. Eu entendo, porque as palavras têm se esvaziado. E se eu não ajudar, então, nessa conscientização do que é o burnout, mas vamos lá. Sabe o que acontece quando você tem burnout? Você quer saber mesmo? Manda. Quer saber mesmo? Você perde funcionalidade, Camila. Burnout não é um cansaço. Burnout não é um esgotamento, que aí você, nossa, estou esgotada. Dormiu, acordou bem. Cara, no burnout você perde funcionalidade. Você deixa de fazer coisas que você sempre fez. Eu vi que você não conseguia nem olhar a mensagem no WhatsApp. Na verdade, eu não conseguia dirigir. Né? Eu fiquei sem dirigir por um ano. E não conseguia olhar mensagens de texto, mas esse não era o problema. O problema era eu não conseguir compreender um texto. Gente, isso deve eu ser pegava aqui um texto. Entrevista o Dr. Fernando Gomes, o Dr. Fernando, neurologista. Eu cheguei para ele com esse texto, um texto aqui, todo grifado. Eu tenho esse texto em casa, inclusive. O Dr. Fernando é o Pinto, né? Você lia, maravilhoso. E não conseguia entender, compreendia nada. Cara, esse rapaz é muito inteligente. Bate aqui, Beto. Gostei de você. Não mais. Cheguei para ele e falei assim, doutor, eu não estou conseguindo entender esse texto. Ele estava grifado de todas as cores. Isso durou meses. Eu consegui recuperar a capacidade de dirigir, eu consegui recuperar minha capacidade cognitiva. Mas tem pessoas que, ao não respeitarem um burnout, vão ter o quê? Um AVC. E aí podem ter sequelas muito mais permanentes. Sim. Tá? Ou então, podem vir a falecer, né? Imagina. Chama Karoshi. Está escrito no meu livro. Morte súbita por excesso de trabalho. Ninguém nunca morreu de tanto trabalhar. Dá um Google, Ministério do Trabalho japonês, desde a década de 80, paga indenização para a família vítima de Karoshi. A pessoa do nada caiu dura no chão. Sério. Ela não estava meses atrás reclamando de nada, ela não teve sobrepeso ou perda de peso, ela não teve um problema na visão, na audição. Sabe por quê? Eu esqueci de falar um negócio. O excesso de estresse, e estresse é só uma reação do nosso corpo a alguma situação que representa ameaça. Não é que seja, de fato, uma ameaça. Você, dependendo da sua saúde mental, você vai olhar o seu telefone caindo como um problema. Um problema ou não. Quando você esbarrou no seu telefone, você falou, eu já ia xingar. Se fosse antigamente. Mas quem bateu no telefone foi você. Eu mesmo, exatamente. Antigamente eu xingava, hoje em dia... Tá entendendo? Sim. Esse estado de eureka é o que muitas pessoas falam assim, então isso é gerenciamento do estresse? Sim. O que eu vou fazer? Ele já bateu e já caiu. Eu vou surtar porque... Da próxima vez, eu vou deixar o telefone um pouco mais longe do meu braço. Pronto, ele tava... Isso é sair da cadeira de vítima e ir para de aprendiz. Tá? Para quem ainda estava na dúvida. Então, senhores, eu já nem sei mais o que eu estava falando, que eu abri tantas janelas. Tanta coisa, nossa. Então, aproveitando para fechar esse assunto, cansaço é uma coisa, exaustão é outra, burnout é outra. Como é que eu chego no burnout? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, meu livro é o Burnout. O que você trouxe pra gente? Eu já vou falar para vocês. Eu vou pegar, então, um monóculo para representar o sujeito. O sujeito gosta do que faz, acredita em meritocracia, ele ouviu dizer que quanto mais ele faz, mais resultado ele vai ter, melhor ele vai se posicionar. Esse é o sujeito, que ouviu todas essas frases, tá? Vem de uma família, provavelmente, se for italiana ou uma outra, que o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Ou seja, você já está na sua célula já com todos esses conceitos. Aí ele está cansado, ao invés de descansar, ele segue. Sim. Ou seja, você não respeita o seu cansaço. Você compra, come, bebe, fuma o cansaço. Não, beber um negocinho, vamos ali comer um negocinho gostoso que a gente merece, vou ali comprar um negócio que eu mereço. Aí, este sujeito que não respeitou o cansaço entra na fase do esgotamento. Tá. Que pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Vai depender da sua estrutura, da sua idade. Depende das suas questões genéticas também. Este sujeito que está esgotado já está doente, ele já está acumulando vários sinais e sintomas. Eu já tratava em 5 médicos. Eu fui ao cardiologista, eu ia ao gastroenterologista, eu ia ao cardiovascular, eu ia ao dermatologista, eu ia ao endocrinologista. Sim, porque, assim, tem vários tipos. Tem gente que tem doença na pele. Por quê? Porque o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Nos síndrome homens é a calvície, irritada. né, que tá vindo aí sem Vou repetir. parar.
O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então eu comecei o meu processo de esgotamento com problema de estômago e intestino. Tá? Eu termino antes do burnout com problema cardíaco. Caramba. Aí, depois de uma fase de esgotamento, eu chego no burnout. Aí você vai me perguntar, o que precisa acontecer para daqui do esgotamento ir para o burnout? Alguma situação com características de assédio. Tá. E no seu caso foi... Foi a empresa. Não interessa qual foi o meu caso. O que interessa é as pessoas saberem que se eu não respeito o meu descanso, eu vou entrar em esgotamento. E se eu estiver já em esgotamento e viver uma situação com características de assédio, eu vou ter o que o desembargador Sebastião Oliveira chama de dano existencial. É um fato que causa um rompimento no meu projeto de vida. A sua existência. Ali, nesta gota que transbordou o copo, que eu tenho diagnóstico, ali eu perco funcionalidade. Então, eu não posso falar de burnout materno. Mulheres, eu sei o que vocês estão vivendo. Eu acho... É bem difícil, eu sou mãe. E deixa eu explicar só rapidamente o que é machismo estrutural. Não tem só a ver com homens, tá? Tem a ver com todas nós. Porque outro dia eu estava trabalhando fora de casa, meu marido dentro de casa, e a nossa ajudante ligou para quem para pedir fralda? Para mim ou para ele? Para mim. Eu estava fora de casa e ele dentro de casa. Então, machismo estrutural é um comportamento que nós todos precisamos falar. Vai ser pauta para um outro podcast. Tá. Interessante. Vamos explicar o que são esses negócios. Eu nem vou perguntar para ele, porque ele não sabe o que é isso. Não né? tem Ele não ideia. nasceu ótimo. Você sabe, né, Camila? Eu sei, Alguém aqui do estúdio sabe o que é isso? Com licença, Isa. A gente vê amplificado aqui. Tá. É um fotinho. monóculo. Você vê... Entendi. Ai, como é que você sabe que é esse nome? Ué, porque só tem uma lente. Gostei do Beto, Olha gente. Esse menino é ele. inteligente, viu? Ele só esquece algumas coisinhas, né? Faz eu parte. acho que eu estou com burnout relacional. O meu tá... Ai, meu Deus do céu! O que você falou? Estou com burnout relacional. Ela acabou de explicar. Quer que eu desenhe? Eu vou desenhar. Eu tô brincando. Foi só uma piadinha. Eu vou desenhar. Ô, Beto, deixa eu te explicar o que você tá. Cansado. Cansado. Justo. O que a gente faz quando a gente tá cansado? Esse não tem nada. Não. Esse tá laranja. Deixa eu ver. Mas então é tá porque a faltando a tampa dele é frase. laranja, né? Não, tá faltando a frase. Mas então esse veio com não, mas defeito. esses estão. Então Esses você têm quer que eu coisas. leia as frases? Vou. Antes de você ler, é só que um comentário rápido. Quando você tá cansado, sabe o que você faz? Descansa. Só resolve o problema. Desacelera. Ponto. Se respeitar. Agora, se você não respeitar o cansaço, você vai entrar em esgotamento. Sabe qual é a diferença? Que é quando você já estiver esgotado, você vai descansar e vai continuar cansado. Você vai dormir e continuar irritado. Você vai sair de férias. Eu acho que você tá na fase de esgotamento. Eu acho que eu já tô entrando nisso já, hein? Ou já estou. Porque eu não consigo descansar. Eu tô na primeira fase, eu acho. Eu acordo com mais... Sabe quando você dorme... Tudo bem, eu durmo pouco. Isso aí já eu sei. Mas você acorda e fala, meu Deus, não dormi nada. Não descansei. Sabe? Tipo, já... Gente, vamos encerrar esse podcast que os meninos precisam dormir, vamos? Não, calma, eu tô ativa. Eu tenho várias perguntas ainda pra fazer. Vai que Nossa Senhora. Tá, olha o tempo tá O esgotando. que tá escrito no seu monóculo? Vamos ver isso aqui. Desacelere para continuar em movimento. Quer alguma explicação? Entendem? Total. Ok. A sua, Beto? Você já se incluiu na agenda hoje? Já? Querem que eu explique? O que isso significa? Eu acho que a própria frase já fala por si só. Né? Olha, doutora, se isso fosse suficiente, nós não teríamos tantas pessoas doentes. Você já se incluiu na própria agenda significa o seguinte. Não. Você está fazendo por você aquilo que só você pode fazer por você. O que eu estou falando? Tempo de sono, higiene pessoal, Então, alimentação, atividade física e lazer. E sabe o que é lazer, gente? É tempo sem cobrança ou autocobrança. O ócio? É um tempo em que você não espera nenhum resultado. Então não adianta falar assim, mas eu no meu tempo livre eu corro. Se você está querendo correr cada vez mais e menos tempo, já não é livre. Você já está esperando um resultado, então já não é um tempo de lazer. Nossa, é muito doido. Pra você ter noção, por isso que eu tô com essa cara de triste. Vamos lá. Essa semana eu fiquei praticamente, hoje é sexta, né? 9 dias sem trabalhar. Por N motivos. Tá bom. Enfim. E aí, eu fiquei todos esses dias só pensando no problema que tava lá. E aí, depois eu falei, porra, tem um monte de gente me chamando pra fazer um monte de coisa e eu não faço nada além de ficar em casa reclamando e pensando em como que eu vou resolver depois que eu conseguir voltar a trabalhar. E aí, ontem eu decidi jogar bola. Fiquei até quase 1h da manhã jogando futebol com meus amigos, coisa que eu não fazia desde a época da pandemia, né? E aí, eu não consegui dormir. Por isso que eu tô assim.
Eu vim pra cá, eu dormi, sei lá, 2 horas, acordei, era 7h30 da manhã, decidi ficar na cama até umas 11 horas, tomei um banho, peguei um Uber e vim pra cá. Leia pra nós o que está escrito no monóculo rosa. Vamos lá. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. Concordo. Quer que eu explique? Pode explicar, para o público entender um pouco mais. Tudo nasce na mente. Sim, total. É? Então agora coloca na prática. O que isso significa? Todas as ideias, todos os comportamentos, todos os sentimentos, tudo que a gente está usando, vestindo, toda a tecnologia, tudo que você está vivendo, nasceu de uma ideia. Essa ideia nasceu na cabeça de alguém. Para eu ter um sorriso bonito, eu preciso de higiene. Bucal. E para ter bons pensamentos, eu preciso de... Mental. Higiene. Mental. Então vamos só substituir algumas palavrinhas. Para ter um sorriso bonito, eu preciso de saúde. Bucal. E para ter bons pensamentos, eu preciso de saúde. Mental. Repete. Saúde mental e saúde bucal. Saúde mental. E bucal. Então, mundo, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da parte mais importante do seu corpo, lembrando que a mente faz parte do corpo. Muitas pessoas dizem que as palavras têm poder. Sim. As palavras não têm poder. Os pensamentos têm poder. As palavras seguem os pensamentos. Então, se eu não tenho bons pensamentos, eu não tenho boas palavras. Eu não posso me expressar de forma... Falar é fácil, né? Fazer que é o difícil. Então, você entende? E aí agora, para você, Beto, e para todo mundo que está passando por problemas relacionados a sono ou a falta de autocuidado, que não está conseguindo se incluir na agenda. Cansaço e exaustão. Como é que a gente faz, então, para se incluir na própria agenda? Primeiro entendendo que, sem se incluir na própria agenda, você não dá conta dela. E não tem nada pior, Beto, do que você ter que cancelar compromissos porque você está doente. Sim. Nossa, sim. E sabendo disso, então, tá bom, Isabela, então o que eu faço para saúde mental? Primeira coisa. Dorme. Justo. Tempo de sono. Eu não costumo ficar doente. Na verdade, faz anos que eu não fico doente de ir pro médico, de passar mal, de nossa, estou ruim. Principalmente depois que eu comecei a fazer a prática do estoicismo. Mas o corpo tá judiado. Eu quero gravar um podcast com o Beto daqui 10 anos. Ô, louco. Tá? Marca aí a Lê daqui 10 anos. Quando o Beto tiver 34 anos, aí eu quero falar, Beto, então. Mas vocês estão entendendo? Essa conversa toda, ela passou por experiências que eu vivi. Eu acabei depois, com isso, contribuindo para que outras pessoas encontrassem, se reencontrassem, na verdade, né? Porque estavam perdidas em sonhos, desejos insustentáveis. E a gente terminou falando de saúde mental. Então, eu preciso trazer à tona coisas simples. Simples. Aliás, aqui mais um presentinho para vocês. Sim, obrigada. Ela deu um livro pra gente. Isso é um espelho, tá? Já se incluiu na agenda hoje. Bem a sua frase, Beto. Vou usar para me maquiar no carro. Pronto! Eu preciso lembrar o simples. Porque o simples ofende. E é por falta do simples que a gente está adoecendo. Exato. É por buscar fora o que está dentro. A gente está buscando fora o que está dentro e aí adoece. Aí vai ter solidão, problemas de saúde mental e assim por diante. Isa, antes da gente finalizar o programa, a Camila queria fazer uma pergunta que ela já estava assim, nossa, com um negócio na cabeça. Eu queria fazer duas perguntinhas rápidas. Vamos ouvi-la. Né? A economia da solidão cresceu muito, né? No mundo inteiro. E a OMS decretou a solidão como um tema muito, né? É como uma epidemia. E você acha, então, que essa questão da solidão tem relação com o esgotamento do trabalho em si? Que as pessoas estão trabalhando tanto que elas se sentem tão sós? Ou não? Não. Vamos lá. Uma das características antes de um adoecimento como o burnout é o isolamento. E depois a agressividade. E depois ideia suicida. Mas eu não posso atribuir o burnout à epidemia de solidão. Não. Eu tenho outras informações que, conectadas, fazem mais sentido. Então, se eu tenho um mundo mais individualista, se eu tenho cada vez mais vontade de viver o paralelo e não o real, eu vou me isolar. Sim. E aí, só para assim, uma coisa muito simples, sabe o que define a qualidade da sua saúde? O quê? A qualidade dos seus relacionamentos. Justo. Sim. Então, se eu estou optando por ficar isolada, pode descamar aqui, pode se aprofundar aqui,
tem alguma coisa mal resolvida, tem alguma emoção mal digerida, tem algum processo muito perigoso crescendo, que aí, ao invés de você resolver o problema, você se afasta. Sim. Que aí ninguém tá vendo, eu não preciso falar com ninguém. Sim. Então, as pessoas que estão num processo de esgotamento antes de chegar no burnout, elas estão se isolando, isso é um fato. Sim. Mas isso não tem nada a ver com a epidemia de solidão que a OMS está falando dessa Tá notícia. falando. Maternidade aos 40. Você foi mãe, né? Sim. Com 40 anos. Sim. Foi sempre seu sonho ser mãe? Nunca teve? Nunca tive sonho de ser jornalista, nunca. Eu tinha muito mais certeza de não ser mãe do que ser. Tá. Mas, até por conta das minhas referências e tudo mais, eu sempre achei que eu não seria mãe. Mas a vida é uma loucura. Não é loucura, a vida é a vida. Meu pai! Quem diria O que aconteceu? Depois de 2018, quando eu tive o burnout, e aí eu faço esse processo de autoconhecimento, eu só gerei o amor porque eu experimentei o amor próprio. Tá. Eu só gerei, eu só consegui engravidar naturalmente porque eu experimentei o amor próprio. Tá? E estava com uma pessoa que estava na mesma sintonia que eu. Sim. Eu já não trabalhava mais onde eu trabalhava, eu já não era mais aquela pessoa que as pessoas pediam para tirar foto, mas eu já era a pessoa que as pessoas pediam um abraço. Sim. Que lindo, Acho Entendeu? E a maternidade, na maturidade, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque existe um estigma sobre isso, né? Na sociedade ainda. Se fosse só esse, ia estar tão bom, Camila. É. A gente vive tentando desmistificar assuntos que, enquanto você, Beto, não fizer diferente... não resolve nada, né? Então, eu não gosto de falar do problema, eu gosto de falar, então, como é que nós vamos resolver isso? Solução. Então, e aí uma outra coisa que eu vejo muitas mulheres tentando engravidar, deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, eu vou repetir, mas eu vou falar agora de uma outra maneira. Se o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um, você acha que uma mulher que está tentando engravidar em um ambiente de muito estresse profissional, ou você está fazendo a questão de fertilização in vitro, eu tenho aqui um capítulo só sobre o tempo da maternidade, o quanto é sofrido para os futuros pais e mães, vai ser mais fácil engravidar com estresse crônico ou sem estresse crônico? Sim, né? Pronto. Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Será que os problemas de saúde com útero e etc. tem a ver também com o estresse de hoje em dia? Lê meu livro. Tá bom. Lê meu livro que você vai entender. Porque o excesso de estresse, a falta de gerenciamento do estresse, a falta dessa habilidade para nós, é o que tem provocado muitos problemas, inclusive o roubo da maternidade. Esse é um assunto que eu ainda não falei em podcast nenhum. O excesso de estresse rouba a maternidade da gente. Porque aí a pessoa tem dificuldade de... Não só isso. Hoje eu fico em vigilância constante para não me culpar por estar longe da minha filha. Sim. É muito cruel isso. Porque a gente vive como se as mulheres não tivessem filhos, mas a maternidade, a gestação é nossa, então... Precisamos falar mais sobre machismo estrutural, a sobrecarga de tarefas e assim por diante. Sim. Bom. Vamos fazer uma vira-língua rapidinho, que é um ping-pong, tá? Bora. Vou falar palavras e você responde com outra palavra. Tá bom. O que vem primeiro na sua cabeça. Bora. Comunicação. Tudo. Jornalismo. Parte. Redes sociais. Instrumento. Fake news. Sempre existiu. Política. Não tenho opinião formada. Burnout. É freio, não é fim. Assédio. Lixo. Limites. Essencial como o ar que a gente respira. Saúde mental. Afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Sustentabilidade. Longevidade. Empoderamento feminino. Redundância. Maravilha. É isso.
Só isso? Pronto, senhoras e senhores, muito obrigada. A gente volta aqui 10 anos, Roberto, que eu quero ouvir. Isso, não, agora é sério, pra gente finalizar. Isa, passa uma mensagem importante, que você julgue ser importante pros telespectadores. Telespectadores, deixa eu contar um negócio. Tô com essa camisa maravilhosa do Eduardo Amarante. Deixa eu já aproveitar e do Amarante, olha, que chiquérrimo. Maravilhosa. Eu amei os babados. Não, eu descobri ele recentemente, ele me descobriu recentemente. Ele podia vir aqui no podcast, que a gente tá entrevistando o pessoal de moda e eu e a Bia, a gente tá nessa... Aliás, sabe qual é a pauta? Eduardo, presta atenção. Recentemente teve o Oscar e aí o mundo ficou falando dos vestidos com bolso das atrizes. Tá, sim. O Edu já faz vestido com bolso aqui no Brasil. Eu acho tão lindo, há tempos. tão estiloso. Sabe por que as roupas de mulheres não tinham bolsos? Não Porque sei. as mulheres não podiam cuidar do dinheiro. Ah, tá. Putz. Tema para outro podcast. É meu marido, papai financeiro, que... pode fazer isso com vocês. O seu marido. Pronto. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar para os nossos telespectadores, em que eu estou com essa camisa maravilhosa do Eduardo Amarante, é que só os limites garantem liberdade. Na estrada tem uma placa de excesso de velocidade. Essa placa não é decorativa. Normalmente a gente ultrapassa ela. Quando você ultrapassa os limites de velocidade, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Ou seja, se eu respeito o limite de velocidade, eu tenho liberdade de ir e vir. Se eu não respeito o limite de velocidade, eu posso provocar um acidente. E aí eu tenho liberdade? Não. Numa cama? Doente? Ainda bem que o Beto do passado não faz mais isso. Você entende? Então, Que tira sua funcionalidade. Então, quando eu falo só os limites garantem liberdade, eu estou dizendo que quando você define... Sim. Primeira coisa é definir os limites. Segunda coisa é comunicar os limites. Terceira coisa é praticar tudo isso. Você conquista a sua liberdade. Hoje eu sou uma pessoa livre. Amém. E que assim permaneça. Ótimo. Isa, você deixa suas redes sociais pra gente? @Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. No Instagram, é só botar meu nome com Z e 2 L's que vai chegar. No Google YouTube, tem tudo. No Spotify, no Instagram. Maravilha. Isa, eu queria te agradecer. A gente falou junto. Isa, Lindos. Muito Amém. obrigado. muito obrigada, Agradeço foi maravilhoso. Agora o Beto vai dormir, tá, gente? vou, Boa noite. Beto, boa noite. Obrigado, gente. Bom descanso. Tchau, Mover. E se inscreva no nosso canal, curta, comenta. A turma já sabe Instagram. disso, gente. Não, que mas tem que isso? falar, né? Tem que falar, né, Isa? Você não fala no seu canal? Brincadeira. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquemos pra próxima. Beijos. Tchau, abraço.